Tudo bem? Voltamos ao nosso programa O Caminho do Meio. Como nós já dissemos, neste programa estamos estudando as virtudes e os seus extremos. Hoje nós vamos falar sobre a caridade. O que é, enfim, a caridade? Certa feita eu vi um expositor dar uma definição muito interessante sobre caridade. Dizia ele que o sentimento essencial, a virtude essencial, chamava-se amor. E que quando esse amor se movimentava em direção ao próximo, se tornava caridade. Então, a essência é o amor, o sentimento essencial. Quando esse amor se desloca em direção à família, ao necessitado, ao que está doente, ele se torna caridade. Eu achei muito interessante essa definição, porque a caridade ela é explícita em vários movimentos, tanto filosóficos como religiosos, com um nome ou com outro nome, isso não importa, mas essencialmente vem da mesma ideia, existe até um capítulo no Evangelho segundo o Espiritismo, que também existe a mesma informação na nossa Bíblia tradicional, nos Evangelhos, que a caridade ela é a essência desse movimento de elevação do ser. É quando ele consegue colocar em movimento o próprio amor. No Espiritismo nós dizemos que fora da caridade não há salvação. Por que isso? Porque se eu não estou preparado para interagir com o próximo, recebendo as vibrações do próximo, interagindo com as vibrações do próximo, disponibilizando esse terreno comum para relacionamento, nós não estamos vivendo exatamente uma expressão de caridade. Porque a caridade não se trata de dar coisas, nem de fazer coisas, mas de como nós fazemos essas coisas ou como nós oferecemos essas coisas. É o sentimento em movimento. Se eu dou o pão, eu dar o pão é beneficência. Caridade é quando dou o pão, participo desse ato de dar o pão e um pouco de mim está participando desse processo, que é bem diferente de eu ter filas e pessoas pegando pão. Eu tenho que participar disso. Naturalmente, para nós é um desafio, um aprendizado. Por quê? Porque como nós sempre estudamos, nós temos os opostos, as posturas extremas em relação à caridade. Quando nós estamos excessivos, entendam que a palavra excessivo quer dizer extremado. Então, a caridade, ela tem no seu movimento uma postura excessiva. Não é que eu não possa fazer muita caridade, não é isso. Se eu fizer muita caridade, eu vou estar dentro do mesmo processo de doação, de ligação e tal. A caridade no seu excesso, ou seja, no movimento dessa ideia no seu excesso, nós temos o desapego irresponsável. O que significa isso? Vocês já ouviram a frase fazer festa com um sanduíche alheio? Eu vou fazer uma festa, mas o sanduíche não é meu, eu pego do outro e faço a festa. Mais ou menos isso. Ou que seja meu também e eu uso esse sanduíche de maneira irresponsável. Enfim, quando eu não dou valor à vida como ela é, quando eu não dou valor, vamos falar de dinheiro, ao dinheiro que eu consegui conquistar ou ao dinheiro que os meus pais me passaram. E aí, de maneira irresponsável, eu gasto esse dinheiro com amigos, não sei o quem, dou para um, dou para outro, tal, sem produzir nada de útil. Então, o cara é muito bom, o cara tem um coração bom, o cara é caridoso. Nesse caso, não. Ele está sendo apenas
está apenas vivendo, né, um episódio de um desapego, mas irresponsável. Porque o sujeito que tem, por exemplo, o dinheiro e é desapegado, responsável, o que ele faz? Ele vai pegar esse dinheiro, em vez de ficar olhando para o dinheiro, guardando o dinheiro, ele vai, por exemplo, investir em uma empresa. Nessa empresa, administrando corretamente, ele vai dar empregos, né? Então, isso é o desapego responsável. O irresponsável, eu vou gastando meu dinheiro com festa, com isso, viagem, pago lá bebida para um monte de gente e tal, né? Então, não tem assim uma visão positiva para definir isso, né? É apenas um desapego irresponsável. E isso acontece muito na nossa sociedade, principalmente na questão do dinheiro, pessoas que são abastadas e não produziram esse dinheiro, vieram dos pais, né? Veio dos pais esse dinheiro. Então aí ele não sabe a dificuldade de ganhar aquilo, não sabe como é a melhor maneira de aplicar aquilo e pode entrar nesse movimento que nós falamos. Já o contrário, o outro extremo, é o egoísmo. O egoísmo, afinal de contas, o que ele é? Percebam que na palavra egoísmo nós encontramos implícito a palavra ego. Egoísmo. Ismo é sempre um movimento fechado, né? Fechado, em cima de alguma situação. Aliás, todas as vezes que nós observarmos essa palavra, essa finalização, né, da palavra ismo, a gente pode ficar pelo menos atento, né? Religiosismo, partidarismo, ele significa sempre um movimento fechado nele mesmo. Então, egoísmo é um movimento egóico fechado nele mesmo. É o máximo, né, de exclusão da caridade. O egoísmo é quando nós nos sentimos de uma maneira ou outra o centro absoluto do universo. Tudo gira, né, à nossa volta. Todos têm que existir para me servir, né? E esse grau de egoísmo naturalmente muda de pessoa para pessoa, ao ponto de encontrarmos, por exemplo, situações em que a pessoa não consegue ter relações com as outras pessoas, porque ela está tão centrada nela mesma que ela não consegue ver que existe mais coisas no mundo que ela vive e sobrevive. Então, o egoísmo, segundo os espíritos superiores, junto com o orgulho, são os maiores vícios que nós carregamos. Os vícios secundários derivam todos desses dois. São, digamos que, são os dois corrosivos da sociedade, né, da nossa evolução. Então, o egoísmo, eu volto para mim mesmo e apenas a mim eu sirvo. Não tem nada a ver com, vamos dizer assim, a autorresponsabilidade. Não tem nada a ver com a autonomia, que são movimentos necessários ao nosso desenvolvimento e à nossa libertação. Caminhamos para isso até um movimento que nós chamamos de individuação. Individuação é quando eu consigo sair, é quando a banana sai do cacho. Quando nós temos um cacho, nós temos várias bananas, ok? Elas são individualidades ligadas ao cacho. Quando uma banana é tirada do cacho, aí é um processo de individuação. Ela é uma individualidade em processo de individuação. Ela é apenas ela naquele momento. E isso não é egoísmo, né? As outras bananas são individualidades, mas estão, vamos dizer assim, que a vida delas está toda mesclada nesse cacho de banana. Então, individuar
é algo que quer dizer respeito à nossa evolução. O egoísmo é diferente. O egoísmo, eu posso estar no cacho de banana e eu sou eu. Simplesmente isso, né? E como é que nós vamos solucionar essa questão, né? Com essas variações. Nós poderíamos falar da impermanência. O que é impermanência? É uma lei do universo ligado a outras leis, que é a lei de destruição, lei de conservação, lei de criação. No universo, nada é permanente. Somente a impermanência é permanente. A única coisa que não muda no universo é a mudança. Sempre há mudança. Então, se eu estou preso nos movimentos de desapego irresponsável ou egoísmo, quando eu começo a compreender que existe uma solução para isso, que é viver sobre a compreensão da impermanência, nós conseguimos dar passos fora desses extremos e conseguimos enxergar o universo de uma maneira mais abrangente. Então, o caminho seria interiorizar a ideia da impermanência. Ninguém é permanente. Se eu não sou permanente, como é que eu posso ser tão egoísta, fechado em mim mesmo? A própria questão da vida já mostra o quanto que o nosso egoísmo é infundado. Você quer ver uma coisa? Você faz o pão que você come? Você tira o leite da vaca que você bebe? O leite que você bebe, é você que vai lá no curral e tira? O arroz que você come, foi você que plantou, colheu e beneficiou? Não, né? Nem a roupa que você usa foi você que fez. Nem a água que chega na sua casa foi você que canalizou. Como é que nós podemos ser egoístas se nós temos tantas explicações e convergências de fatos que nos mostram que nós sozinhos não daríamos conta? Então, a impermanência mostra isso. Nada é permanente. Nem o teu ego inflamado é permanente. E essa seria a solução e o caminho para isso. Tem um grande, um ícone, né, da nossa história, chamado Mahatma Gandhi. Ele vivia essa vida, né, da caridade como ele entendia, né? Ele era hindu e tal. Então ele tinha posições firmes. Ele conseguiu, para vocês terem uma ideia, libertar a Índia, que é um país aí de proporções razoáveis, maior do que, com certeza, a Inglaterra, né? Falando de território, ele conseguiu libertar esse país de proporções continentais do maior ou um dos maiores, das maiores forças políticas, econômicas e militares, que era a Inglaterra. E da parte dele não se derramou uma gota de sangue. Por quê? Porque ele vivia de acordo com as leis universais. A sua maior ferramenta era a estratégia da não violência. E esse mesmo Mahatma Gandhi, ele dizia assim: o que não pode ser de todos, eu não quero para mim. Olha que rico. Esse é o caminho. O que não pode ser de todos, eu não quero para mim. Como nós agimos quase sempre? Eu quero para mim diferente de todos, né? Porque aí eu saio por cima. Então observem bem esse detalhe, né? O que não pode ser de todos, eu não quero para mim. Esse é um antídoto, eficaz, inquestionável para o egoísmo e para o desapego irresponsável. Agradeço a todos e peço novamente, por favor, curtam, assistam o vídeo, curtam o joinha, não é?
compartilhem para que outras pessoas possam receber e peço para vocês que nos ajudem para que possamos continuar fazendo os nossos programas. E você pode nos ajudar inscrevendo-se e apertando o sininho do lado do inscrever-se, porque quando você estiver inscrito e com o sininho ligado, quando nós lançarmos um vídeo, o YouTube vai te mandar uma mensagem avisando que chegou um novo vídeo, tá bom? Namastê, obrigado.